Olá, muito bom dia para você que está ligado aqui na tela do SCC-SBT. Sexta-feira, 14 de agosto de 2026. Estamos chegando ao vivo com as principais informações de todo o nosso estado. Muito bom dia, Henrique Zanotto. Muito bom dia, Marister. Bom dia para você acompanhando o nosso SCC-SBT em mais uma sexta-feira molhada com chuva em todo o estado de Santa Catarina. A gente já abre a nossa imagem ao vivo para mostrar cada região e a Maria daqui a pouco vai chegar com a previsão do tempo, mas infelizmente estamos vivendo, né, Maria? Dias de chuva nesse início de mês de agosto e a situação agora que nós temos em Itajaí é de tempo fechado. 18 graus a temperatura com muitas nuvens e nesse trecho da BR-101 a gente consegue ver do lado direito, ali onde tem esse caminhão estacionado, essas poças que indicam que realmente, né, a chuva ficou acumulada ainda no solo com essa quantidade toda nos últimos dias, né? Justamente, já trazendo prejuízos para algumas cidades, né? Vamos dar uma olhadinha em Laguna, no sul do estado. Por lá chove neste momento, nos termômetros 17 graus no sul do estado, então faz frio. Hoje não teremos a presença do sol em nenhuma região de Santa Catarina. De Laguna, capital do estado, agora a imagem que vem do continente mostrando a nossa ponte Hercílio Luz em destaque e a ilha de Santa Catarina, parcialmente coberta também por essa baixa visibilidade. E falando da chuva, né, Maria, os efeitos por todo o estado de Santa Catarina, a gente vai mostrar hoje de casas que precisaram ser evacuadas com seus moradores na região sul após deslizamentos. Moradores fazem registro de granizo no Planalto Norte, imagens que vocês veem agora. E alerta para mais alagamentos nos próximos dias e a preocupação também no Alto Vale com o rio subindo lá na região de Rio do Sul. Uma manhã complicada no trânsito da capital, com vias tomadas pela água. Olha só essas imagens de cima e a gente consegue ver a quantidade de água acumulada na pista. E ainda um registro impressionante de um raio que atingiu a fiação da rede elétrica, causou uma explosão na região norte do estado. Daqui a pouco a gente fala em qual cidade que foi registrado esse exato momento de alguém que estava ali com o celular filmando a chuva, né, Maristério? E de repente vem essa descarga elétrica. Imagina o susto de quem estava gravando, né? Justamente. Mas será que nós estamos vivendo os reflexos do El Niño? Quem nos responde é a Agência de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos, a NOAA, em uma entrevista exclusiva concedida ao portal SCC10, que vocês vão conferir daqui a pouco também aqui no meio-dia. Além disso, tem os destaques do esporte e também a segurança pública com uma grande apreensão. Mais de 1,5 toneladas de maconha e foi encontrada toda essa droga sendo transportada nesse veículo após a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal com a participação também da Polícia Civil. Estamos no ar, fique com a gente. Marister, acredito que hoje você agradeceu que não está mais morando no sul da ilha, está morando aqui para a região de Itacurubi, porque quem veio do sul da ilha dessa manhã, dá uma olhada nessas imagens. Foi o seu caso, gente. né, Zanotto? Foi. Mas eu peguei um pouquinho mais cedo ainda, quando eu estava saindo do túnel que eu encontrei a fila. Agora, alguns colegas que vieram um pouquinho depois já encontraram esse trânsito todo na região da costeira. Olha só o caos nas primeiras horas da manhã dessa sexta-feira aqui em Florianópolis, porque nós tivemos 2 faixas da Avenida Gustavo Richard alagadas e com isso o motorista que estava saindo da ilha, embora o trânsito é muito maior, né, Maria, na entrada na Pedro Ivo, mas também já causou transtornos para quem queria pegar, por exemplo, ali a Avenida Beira-Mar Norte, para quem queria pegar a Avenida Hercílio Luz, a região central da capital. Se você reduz de 3 para uma faixa só, já acaba causando um efeito dominó, porque além da Gustavo Richard, do túnel, da região da costeira, até mesmo ali no Pantanal, né, do Vieira, nós também tivemos esse transtorno todo. E você me lembrava hoje cedo, né, Maria, essa coincidência que nessa sexta-feira, complicado o trânsito para sair da ilha. E na sexta-feira passada? Para entrar na ilha, né? Nós tivemos aquela cratera. Lembra que nós mostramos aqui que rapidamente também a Casan foi trabalhar para fechar? Mas é isso, de um jeito ou de outro acaba impactando totalmente o trânsito da ilha, né? E a gente foi atrás de entender o que é que causou esse alagamento de fato, né? Vocês vão conferir agora. Manhã de sexta-feira tumultuada no trânsito aqui em Florianópolis. Nós estamos percorrendo agora a Avenida Mauro Ramos, que fica no centro da cidade. Nós estamos nos aproximando do ponto hoje que congestionou o trânsito. Um alagamento na Gustavo Richard, bem na saída da ilha de Santa Catarina, a poucos metros da ponte Colombo Salles. A gente vai para o local agora ver como está a situação. Nós estamos passando agora pela José Mendes, que é um acesso alternativo. É uma rota utilizada em dias como hoje,
com o túnel fechado, muitos motoristas quiseram sair desse trânsito congestionado na Gustavo Richard e vieram por essa rota. Mas aqui a gente consegue perceber que também essa opção foi tomada por muitos condutores, deixando o trânsito também lento aqui pela José Mendes. Vejam só, nós estamos fazendo o sentido oposto agora e esse trânsito que nós estamos acompanhando, essa fila, são das pessoas que saíram da região do sul da ilha, saíram dos bairros sentido ao centro da capital e com o uso do aplicativo tentaram essa rota alternativa. Mas como a gente pode ver, também não conseguiram escapar do engarrafamento. São 9h20 da manhã, aqui a entrada da Edu Vieira, que dá acesso ao Pantanal. Para quem vem lá da região da costeira, é um ponto sempre de congestionamento, mas agora a gente consegue ver que o trânsito já está andando melhor. Vamos conferir como está o sentido sul-centro, passando pelo túnel e o ponto complicado, que foi a Gustavo Richard. A 400 metros do túnel, a gente já visualiza a sinalização que foi colocada pela Militar Rodoviária Estadual, que essas duas faixas, a central e a da esquerda, chegaram a ficar fechadas. Mas agora, apesar ainda do semáforo estar vermelho, o que a gente percebe é que entrando no túnel já está liberado. Vamos ver até o final, depois da travessia desse trajeto, como vai estar o ponto crítico do início dessa manhã, que foi o alagamento na Gustavo Richard. 9h28 da manhã, aqui a gente chega no ponto onde agora os trabalhadores estão concluindo o serviço que foi feito para dar vazão ao trânsito na saída da ilha de Santa Catarina. Percebam aqui que há um caminhão hidrojato que foi posicionado logo cedo, porque o que a gente teve foi um entupimento, né? Um entupimento da saída da Boca de Lobo, ó, e esse ponto aqui, ó, ficou completamente alagado. Vejam os trabalhadores aqui ainda fazendo a limpeza e essas duas faixas, como tem também já esse desnível, percebam que elas são mais baixas, acaba complicando com toda essa chuva que atinge a capital catarinense nessa manhã. E aqui, ó, a gente percebe os rapazes. Concluído, senhores? Serviço feito? Olha aí, ó, estão tudo liberado, estão fazendo aqui. Era entupimento mesmo da Boca de Lobo, né? Era entupimento mesmo da Boca de Lobo, né? Cano entupido. Lixo. Olha, importante o alerta em lixo. Entupiu o cano e causou esse transtorno todo. Lá na frente tem uma caçamba também da Concap, então vejo o resultado, né, dessa falta de conscientização, de jogar lixo na rua, quando chove, vai para a Boca de Lobo e entope o túnel. Olha ali o buraco ali, Cris, aproximar agora aqui a nossa imagem para mostrar, ó, nós estamos parados no semáforo, o exato ponto que causou todo esse transtorno nessa manhã na saída da ilha de Santa Catarina. E agora, com um trabalho rápido feito pelas equipes, com o uso do caminhão, das ferramentas também, já está tudo liberado. Veja a diferença, ó. Agora quem sai aqui da Gustavo Richard para pegar a ponte Colombo Salles já encontra tranquilidade no trânsito. Vocês viram aí, gente? O Zanotto foi até lá para tentar entender o que aconteceu, o que causou esse caos desde cedo aqui em Florianópolis, e a resposta é o lixo. Gente chegando atrasada no trabalho, perdendo prova, perdendo aula na faculdade, nas escolas, né? Gente precisando de atendimento médico, perdendo uma consulta muitas vezes por causa disso daqui. De lixo, falta de conscientização das pessoas, né? Ah, joga aquele lixinho ali, quando chove, escorre, vai tudo lá para a Boca de Lobo, vai tudo para o bueiro. E aí a gente vê esse tipo de situação. É claro que precisa de manutenção também por parte da prefeitura, da limpeza desses bueiros, mas a gente tem que contar também com a conscientização das pessoas, né, Zanotto? Com certeza, Maria, você falou muito bem, porque vejam só, nós estamos, gente, numa ilha. É praticamente uma saída. Ah, mas tem Hercílio Luz, mas a principal é o Colombo Salles. E é um efeito dominó no trânsito que é conhecimento de todos. Basta uma situação como essa, uma faixa, ou duas, como nós tivemos hoje pela manhã, na Gustavo Richard, não é somente esse trânsito aqui, porque ele vai trancando tudo. Vai trancando o túnel, vai trancando a Edu Vieira, a região do Pantanal, que tem sempre um movimento para a Universidade Federal. Então, o caos nas primeiras horas pela manhã, ao mesmo tempo, como a gente mostra na reportagem, que cerca de 2 horas, 2 horas e meia depois, o pessoal da Concap, a prefeitura foi lá com esse reforço, com esses caminhões, e conseguiram desobstruir essa tubulação, que não precisaria estar fechada. E nós estamos vivendo agora, Maricela, você vai falar daqui a pouco sobre a questão do El Ninho, essas chuvas previstas para os próximos meses. Gente, é algo que vem de casa, educação, conscientização. Não é somente pegar o lixo que está dentro da residência e deixar em qualquer lugar, ou espalhar esse lixo pela rua.
É preciso que cada um faça a sua parte para que a gente possa viver de maneira organizada nesse caos diário que nós temos no trânsito e ainda mais uma situação como essa. Hoje pela manhã, quem estava vindo nesse sentido, Maria, ficava trancado nessa fila em função do alagamento. E quem estava indo no sentido oposto, vejam o que aconteceu no sentido ao aeroporto da capital, na SC 401 Sul. Olha o estado de conservação dos pneus desse carro que capotou ao chegar bem próximo à região conhecida ali como Trevo da Seta, que dá acesso à SC 405 Rio Tavares, ou à direita você vai para o bairro Carianos, esse sentido ao aeroporto da capital. É algo semelhante ao que a gente estava falando sobre a cidadania, sobre a questão de educação e o cuidado de cada um, aí não com lixo, mas com a manutenção do seu carro. O carro com o pneu careca, em dia de chuva, facilita um capotamento, né, Maria? Não, e o cuidado com a própria vida, né, Zanotto? A gente está falando de uma pista que vira um sabão, gente. Nessa chuva que não para, chovendo, pontos de alagamento, como a gente tem mostrado, coloca em risco a própria vida, a vida de outras pessoas que estão no veículo, de outros veículos. Olha aqui, gente, totalmente careca o pneu. E a gente fala tanto, né, dessa importância de cuidar da situação, né, da qualidade dos pneus dos carros mesmo. É isso, Zanotto? Por sorte, foi só o dano material, né? A pessoa que estava conduzindo o carro não teve ferimentos mais graves. Maria, vamos lá para o sul do estado para falar também do que está acontecendo nessas ocorrências das últimas horas, com os alagamentos acontecendo, com os deslizamentos, Defesa Civil monitorando toda essa situação. Olha o nosso time aqui já posicionado. Ó. Deixa eu vir aqui para o cantinho também para a gente já receber todos eles, porque sim, a gente teve chuva em todas as regiões de Santa Catarina, por isso a gente já tem o Bastos em Chapecó, o PC que está em Blumenau, Luiz Felipe Melo está no norte catarinense, Joinville, e a Manu está no sul. E a gente vai começar então com a Manu hoje, porque a gente teve em algumas cidades do sul catarinense registros e prejuízos por conta da chuva. Não é mesmo, Manu? A gente começa contigo. Bom dia. Oi, Maria. Bom dia, Zanotto e a todo mundo que está acompanhando a gente. Exatamente. A ocorrência maior que a gente pode destacar aqui é o deslizamento que aconteceu em Braço do Norte ontem. 3 famílias tiveram que sair de casa por conta desse deslizamento que atingiu o muro de uma empresa e esse muro, né, como a gente vê aí nessas imagens, acabou despencando e leva risco para essas casas. Então, o Corpo de Bombeiros atendeu essa ocorrência ontem e orientou essas famílias a saírem de casa porque realmente tem risco. Como a gente está acompanhando, o tempo está bem chuvoso. Depois a Defesa Civil esteve no local, né, isolou até mesmo para que outras pessoas não tenham acesso porque realmente tem risco. Inclusive, além dessas 3 famílias, de 3 casas que tiveram que sair, o próprio dono da empresa desse muro também teve que sair dali por conta do risco. E olha, não foi só ali que foi registrado o deslizamento também. A gente fala de Gravatal, que o muro de uma escola ali perto, no caso da parte lateral, que tem a quadra, também acabou caindo, né? Teve um deslizamento, um desabamento de muro. Isso foi na Escola Geraldina Tavares. E também essa parte faz a divisa ali com a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, que acaba também trazendo risco, né? A informação é que ninguém se feriu, mas é claro que tem um alerta. E também teve um outro caso também em Gravatal, de um desabamento de muro nos fundos do CI Zilda Luque. Também ninguém se feriu, mas é claro que traz o transtorno e o alerta também para que ninguém tenha acesso. E falando aqui da região sul, bom, agora aqui em Criciúma deu uma parada a chuva. De maneira geral aqui na região carbonífera, há uns 3 dias está bem chuvoso, chuva contínua, às vezes para, às vezes fica um pouco mais forte, mas segundo a Defesa Civil não tem nenhuma ocorrência significativa, mas eles estão fazendo o trabalho de limpeza dos rios, né? Porque tem alguns pontos mais baixos aqui na cidade, então a prefeitura está intensificando esse trabalho de limpeza nos rios. A mesma coisa acontece também no município de Jaguaruna e Içara, inclusive essas 2 cidades se uniram para fazer a limpeza, já que em muitos casos também encontram sofá, outros móveis e lixo nesses rios, que acaba facilitando bastante, por exemplo, a enchente. E segundo um relatório da Defesa Civil da região de Tubarão, foram registrados alguns pontos de alagamento em outras cidades, como, por exemplo, Armazém, Jaguaruna, Santa Rosa de Lima, né, que teve nas últimas 48 horas 26 milímetros de chuva. São Martinho também teve registro de pontos de alagamento, 13 de maio e Tubarão. Então, é sempre o alerta, né, que a gente deixa aqui e aquela orientação de sempre, caso o motorista passe por um local que não dá para ver o chão que está alagado, não arriscar, porque não se sabe se tem um buraco. E a Defesa Civil está monitorando, passando aí por esses municípios, orientando os moradores. Então, até agora, prejuízos financeiros ou transtornos, mas não tem nenhum tipo de dano, né, a ninguém. A gente espera que
continue assim e, claro, atenção máxima aos moradores. Volto com vocês. Obrigado, Manuela. E essa última fala da Manu que me chama a atenção desse alerta que a gente vai ter que continuar repetindo, Maristério, das pessoas não se arriscarem a atravessar áreas alagadas. O histórico que nós temos de anos anteriores já de pessoas que morreram em situações de chuva mais forte, tem como maioria isso. Aquela pessoa, mas eu acho que dá, aí vai, o carro é arrastado pela água. Teve esse exemplo mais recente, Urubici, que a gente mostrou, daquela família que saiu a tempo, né? Justamente, aquela família que conseguiu, mas a gente viu as imagens ali, a água passando com muita força, com aquela correnteza mesmo. Felizmente, aquela família ali conseguiu sair bem. O Luiz traz informações para a gente da região norte, porque lá é o combo completo, né? Porque teve chuva forte, teve ventania e até mesmo granizo nas últimas horas. Municípios como Mafra, Bela Vista do Toldo, Canoinhas e Papanduva é que registraram esses eventos climáticos, né, Luiz? Muito bom dia, informação ao vivo é contigo. É comigo, meu querido Henrique. Muito bom dia para ti, para Maria, para todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. Pois é, uma noite barra madrugada muito complicada aqui no Planalto Norte do estado. Vou pedir para a nossa produção para a gente iniciar com as imagens da cidade de Mafra, onde o Corpo de Bombeiros se mobilizou para atender uma ocasião de 2 árvores e um poste que acabaram caindo e comprometeram o acesso a uma rua, a rua Germano Neundorf, nas proximidades de uma empresa ali da região. Essa ocorrência acabou sendo por volta das 22 horas. O Corpo de Bombeiros acabou encontrando essas 2 árvores caídas ali na cidade de Mafra. Mudando agora para a região de Canoinhas, as imagens de Canoinhas mostram uma quantidade generosa de granizo que acabou atingindo a cidade de Canoinhas. E essas imagens mostram o acúmulo das pedras de gelo em diferentes pontos da cidade. A Prefeitura de Canoinhas deve informar ainda, fazer esse levantamento total dos danos provocados, mas imagens que acabam assustando bastante por conta da quantidade de gelo que acabou sendo atingida ali a cidade de Canoinhas. Mudando agora para a cidade de Papanduva, uma das cidades mais atingidas por esse temporal de ontem à noite, barra madrugada de hoje, quedas de árvores, destelhamentos e interrupções de energia elétrica. Um dos pontos foi o Colégio Estadual Alinor Vieira Corte. No momento do temporal, alunos estavam no local, mas segundo a direção, ninguém ficou ferido. As imagens também mostram ali toda o temporal muito forte que acabou sendo atingido a cidade de Papanduva. E, para terminar, Bela Vista do Toldo, granizo acabou provocando estragos, principalmente na região central da cidade. Mais imagens mostram também a quantidade de granizo muito grande, uma quantidade generosa que acabou atingindo a cidade de Bela Vista do Toldo. Todas as 4 cidades estão ainda fazendo rescaldo para contabilizar esse prejuízo completo. Falando sobre Joinville, nesse momento tem uma chuvarada fria e pequena, mas ainda tem uma chuva fina. A madrugada também foi de bastante chuva aqui na cidade de Joinville e tem alerta amanhã, inclusive, para continuação desse temporal, muito também por conta da maré alta que deve atingir a cidade no fim desse dia de hoje, de sexta-feira, e também amanhã a maré alta vai atingir a cidade de Joinville. Então é o combo, né? Uma quantidade grande de chuva com a maré alta pode causar alagamento, então fique em um local seguro. Eu volto com vocês. Obrigada, viu, Luiz? Você sabe que essa chuva ela vai continuar, toda essa instabilidade. Daqui a pouco eu vou trazer na previsão do tempo os alertas também que a gente tem para hoje e para amanhã aqui ainda em Santa Catarina. Agora a gente vai para a região do Vale falar de Rio do Sul. O nível do rio pode chegar a 9,5 metros neste final de semana, segundo a previsão da Defesa Civil. E é o PC que está chegando agora com todas as informações para nos atualizar. Então, tudo indica que é um final de semana de chuva. Como é que está a preparação da cidade? Como é que está tudo por aí, PC? Bom dia. Bom dia, Marister. Bom dia, Henrique Zanotto. A situação é de preocupação, de apreensão no Alto Vale, porque sim, existe este risco de enchente para o final de semana em Rio do Sul. De acordo com um alerta meteorológico que foi disparado pela Defesa Civil do Estado de Santa Catarina nesta quinta-feira. De acordo com este comunicado, de acordo com este alerta da Defesa Civil do Governo do Estado, o nível do rio Itajaí em Rio do Sul pode chegar até 9,5 metros. De acordo com a previsão anunciada, divulgada nesta quinta-feira, o rio lá deve chegar
até 9,5 metros acima do seu nível normal. Entre 8,5 metros e 9,5 é a previsão da Defesa Civil de Santa Catarina. Ituporanga é outra cidade que também pode ser afetada, que também pode enfrentar inundações neste final de semana por conta das chuvas. Como existe ainda a previsão de mais chuva intensa para as próximas horas e para o sábado também, as comportas de todas as duas barragens do Alto Vale, as 12 comportas das barragens de Itaió e Ituporanga foram fechadas nesta quinta-feira. Então essa é a previsão da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Em Rio do Sul, a enchente pode ser de até 9,5 metros, segundo o comunicado divulgado nesta quinta. Agora eu tenho uma outra informação. A Defesa Civil de Rio do Sul, a Defesa Civil da principal cidade do Alto Vale, trabalha com uma outra projeção. Conversei agora há pouco com a Defesa Civil de Rio do Sul e lá eles trabalham com números entre 6,5 metros e uma enchente de até 7,5 metros. Agora, às 11 horas da manhã, começou uma entrevista, uma coletiva de imprensa, onde as autoridades falam sobre essa projeção. O que a Defesa Civil de Rio do Sul também destaca é que essa linha, eles trabalham com a linha que ainda pode chover muito e que a previsão é que o rio chegue em níveis entre 6,5 metros e 7,5 metros em Rio do Sul neste sábado, entre sábado e domingo. Então, se confirmar esta previsão de uma enchente de no máximo 7,5 metros, o impacto na cidade será pequeno, e 20 famílias seriam afetadas pelas inundações. Mas a Prefeitura trabalha também com cautela, porque está monitorando que ainda existe a possibilidade de chover além do esperado. Então, a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina anunciou uma enchente que pode chegar a 9,5 metros. A Prefeitura de Rio do Sul fala em 7,5 metros, há uma divergência aí nas projeções. E agora há pouco, conversei também com a assessoria da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina e perguntei, olha, vocês vão manter a previsão, a projeção que foi divulgada ontem? Ainda existe esse risco do rio chegar a 9,5 metros durante o final de semana em Rio do Sul? A informação que eu recebi da assessoria de comunicação da Defesa Civil é que esses números serão atualizados agora entre o final da manhã e o início da tarde. A Defesa Civil do Estado de Santa Catarina vai divulgar uma nova projeção, uma nova atualização sobre o risco de enchente para o Alto Vale. Nós vamos seguir acompanhando. Em Blumenau, a cidade permanece também em estado de atenção para o risco de novos temporais, risco de alagamentos pontuais. No momento, a situação ela é tranquila em relação ao nível do rio Itajaiaçu, que está em 2,77 metros. E em Rio do Sul, nesse momento, o nível do rio Itajaiaçu está em 4,73 metros. Lembrando que a cidade de Rio do Sul entra em estado de alerta com 6 metros e com 7 metros já é considerada a situação de enchente no Alto Vale. Nós vamos seguir acompanhando por aqui. E eu estou nesse momento em Pomerode, viu, Maristela Zanotto? Se vocês pudessem sentir o cheirinho que eu estou sentindo agora da costela de ovelha que está sendo assada aqui, porque começa hoje a festa do Borrego. Já já a gente traz mais informações da tradicional festa da Pomerlan Fest, que começa hoje e vai até o próximo domingo. Até já, pessoal. Até já, PC. Obrigada, viu, pelas informações. A gente até colocou a imagem ali agora, que nós conseguimos acompanhar em tempo real, né, o nível do rio ali em Rio do Sul. Até o PC falou, eu acredito que agora deu até uma baixada dessa informação, a última que ele trouxe. Agora a gente tem, ó, Ponte Dom Tito Bus, 4,42 metros neste momento e 4,53 a gente tem ali também, isso em Rio do Sul. 11h15, então, atualizado a informação, né, como a chuva parou, o que nos leva a entender, né, que de 4,70, que estava agora, que o PC acabou de falar, com essa última atualização, deve ter baixado um pouquinho esses 20 centímetros. Obrigado, Paulo César, daqui a pouco ele vem ao vivo de Pomerode. Agora, antes do Bastos, traz aquele raio para a gente mostrar o flagrante, né? O flagrante, olha só, abre o áudio no momento que o telespectador filmou. Ô Felipe Bastos, onde foi isso, hein? Que esse raio, essa explosão que atingiu justamente a fiação da rede elétrica, em que cidade que caiu esse raio? Muito bom dia, informação ao vivo é contigo. Bom dia, Zanotto, bom dia para todo mundo que está acompanhando o SC Meio Dia.
foi registrado no município de Iporã do Oeste, Zanotto, aqui no extremo oeste do estado, e foi flagrado aí por um morador lá da cidade por volta das 7h30 da manhã desta quinta-feira. Ele estava em casa, até tomando um café da manhã, então, quando começou a perceber a ter uns clarões por lá, e aí ele começou a gravar. E aí, numa dessas gravações, ele conseguiu registrar esse flagrante da queda deste raio que atingiu a fiação elétrica de uma rua da área central lá do município. Eu conversei, inclusive, com este morador, o Vitor Bedin, ele que é estudante do curso de Educação Física, mandou um vídeo para a gente contando um pouco mais de detalhes sobre essa gravação. E olha, pelo que ele falou para mim, ele ficou bastante assustado com esse raio. Vamos acompanhar o depoimento do Vitor a partir de agora. Nós estávamos tomando um café da manhã e de repente nós vimos um clarão vindo, sabe, pela janela, junto com uma baita explosão, sabe, um barulho muito alto. Então, na hora eu fui verificar ali as câmeras de segurança para ver o que tinha acontecido. Deu para ver que era um raio, né, nitidamente ali, de uma explosão muito forte. Até no momento tinha um carro junto, né, mas graças a Deus ali ninguém ficou ferido. No momento nem chegou a cair a energia elétrica, né. Alguns cabos, sim, foram ali, dava para ver que explodiram, né? Mas eram cabos de internet, então... É isso aí, foi um susto muito grande, principalmente para os moradores ali da região central. A boa notícia é que ninguém se machucou, ninguém se feriu por esse raio, na verdade, não é? Mas ficou esse registro e uma imagem bastante forte. Agora, Zanotto, eu vou sair aqui de quadro, eu vou pedir para o Andrés mostrar, porque a gente está num ponto bastante interessante, que o pessoal conhece bastante aqui em Chapecó, que é o elevado da BRF. Imagens ao vivo agora, temperatura, tempo nublado aqui em Chapecó, 20 graus, não teve chuva nesta sexta-feira. Esse elevado, Zanotto, ele liga o centro da cidade até o bairro EFAP. É bem conhecido por aqui, o movimento não para, né? 24 horas de movimentação de transporte coletivo, de caminhões. É por esse elevado que o pessoal precisa passar para ir do centro até a EFAP e, consequentemente, também o contrário, EFAP para o centro. No comecinho da manhã, por volta de 7h30 da manhã, o trânsito fica completamente bloqueado por aqui. Agora está tudo calmo. Daqui a pouco eu volto, Zanotto e Marister, com mais informações aqui da região oeste do estado. Devolvo para vocês no estúdio. Valeu, Bastos, muito obrigado pelas suas informações. E de Chapecó, vamos agora, Maria, com o nosso SC Comunidade? Roda a vinheta. Lama quando chove e poeira nos dias de sol. Esse é o cenário enfrentado há anos por moradores da rua Antenor Souza Conceição, lá no Rio Vermelho. E a comunidade informou a nossa equipe que já recebeu promessas de muitos anos atrás, de pavimentação, de serviço de drenagem, mas até agora somente na promessa. Vamos com a Sofia Gonzalez, que está no local, na chuva, junto com os moradores, para mostrar a realidade, a rotina, o dia a dia, ainda mais nesses momentos que estamos vivendo, de chove praticamente toda semana, né, Sofia? A informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto. Oi, Maria. Bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Olha só a situação que a gente está vendo aqui. Parece um lago, não parece? Mas isso daqui é apenas a entrada da rua Antenor Souza Conceição, que tem mais de 1 quilômetro, aí, é cerca de 1 quilômetro, 200 metros de rua. A gente está aqui na entrada, mas os moradores contam que no final é muito pior do que está aqui no começo. Ali a gente está vendo a Dona Fátima. Dona Fátima quer ir na academia agora e ela vai ali. Olha só como que é o equipamento dela, né? Vai com a bota de chuva e o sapato numa sacola ali que ela tem que sair de casa assim para poder passar, mas parece que esse não é o pior dia. A gente está vendo muita chuva aí e aqui em Florianópolis, mas tem dias que são ainda piores aqui nesse local. Dona Ana, moradora aqui há mais de 30 anos, né, Dona Ana? E como é que é a rotina de vocês aqui em dia de chuva? Dá para passar? Como é que faz aqui? É muito difícil para as pessoas que saem para ir trabalhar, para as crianças que vão para a escola, que saem lá dos fundos, sabe, cedo da manhã, ou chega tarde da noite, sabe, no meio da lama, muita
muito buraco, muita lama, cada vez que chove, e temos a promessa de anos de ter o calçamento e tudo, e nada do nosso calçamento. Quando a gente mais precisa, não conseguimos nem o Uber, porque ele não entra aqui na rua por causa da chuva. Muitas vezes a gente desvia pela cerca e pelo campo para poder sair, para não mergulhar os pés no chão. Então está sendo muito difícil. E durante os dias bons, aí de sol, aí vem a patrola, abre mais buraco, a poeira levanta muito e melhorias nada. Esperamos solução. Dona Aninha, a senhora falou, né? Tem criança, tem bastante idoso nessa rua e tem também pessoas que precisam de acessibilidade. Tem um cadeirante aqui nessa rua que não consegue sair de casa. Sim, temos pessoas que têm cadeirante, que não saem de casa por causa dos buracos, por causa da lama, né? Que é muito difícil um cadeirante já sair para a rua. Imagina a rua assim, alagada, sempre com água parada, né? E tudo mais, e com buracos, é bem difícil. Crianças, idosos, né? Inclusive pode quebrar o pé, a perna, né, que é perigoso. Ontem mesmo eu estava voltando tarde da noite, às umas 11 horas, eu tive que mergulhar todos os calçados nos pés no chão, né, encheu de água meu calçado, então é bem difícil. Não, e a gente percebe a indignação aqui dos moradores, porque tem pelo menos 6 nesse dia de chuva. A gente está aqui esperando há um bom tempo e eles continuam aqui realmente engajados nessa causa, porque é uma coisa que eles já pediram muitas vezes. Estou aqui com a dona Fátima também, que estava passando. A dona Fátima contou que já foram diversos órgãos acionados aí para tentar resolver esse problema, né, dona Fátima? O que nós precisamos no momento é o seguinte, é a data que este calçamento vai ser feito. Porque esse negócio de promessa que está sendo encaminhado, essa história a gente já está ouvindo há muito tempo. O que os moradores desta rua querem no momento é uma resolução precisa com a data do calçamento. É só isso que nós queremos. Tendo essa data, pelo menos nos prepara e nos dá esperança que um dia esta rua... Tem tantos outros projetos que não têm prioridade. Por exemplo, tem um skate, não sei o quê, uma praça de skate. Quando a nossa... Aqui de trás da rua. Então, essas prioridades não estão sendo vistas, né? Estão mandando dinheiro para onde não é coisa prioritária, né? A rua precisa ser calçada. É isso, né? E a gente percebe também, olha só, que a luta deles não é de hoje. A dona Ana está segurando um abaixo-assinado manual mesmo que eles fizeram. São mais de 200 assinaturas, mas eles fizeram também de maneira online. Falaram que já procuraram a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, Ministério Público, encaminham vídeos, fazem de tudo aqui, realmente esperando uma solução. E ó, aqui a gente está vendo um carro passando aqui no momento, esse aqui está até indo devagar, mas enquanto a gente estava esperando aqui, teve gente que passou aqui numa velocidade bastante alta, molhou o pessoal aqui. Então, realmente é uma situação bem complicada. A gente também entrou em contato com a Prefeitura, é claro, para pegar um posicionamento deles, saber o que se espera aqui para esse local. E o retorno que a gente teve foi o seguinte: a Prefeitura disse que está estudando o que vai fazer aqui nesse local, né? Que tipo de calçamento, enfim. Mas, como a dona Fátima falou ali, em questão de prazo, em algum posicionamento mais específico, a gente não teve nenhum retorno. E a gente sabe também que a previsão aí para hoje é que a gente tenha ainda mais chuva, né? Temos alertas aí também em relação a isso. Então, o pessoal aqui vai ter que se preparar, porque a noite aqui nessa rua não vai ser fácil essa sexta-feira aqui no Rio Vermelho, viu, Zanotto, Maria? Obrigada, Sofia. A gente está ouvindo aqui, prestando atenção nas imagens, a tristeza dessa situação, né? Ainda mais quando a gente está num período de chuva que não tem previsão para passar agora, deve continuar nos próximos dias, uma semana inteira chuvosa, e como isso atrapalha no dia a dia, né? Eu estou pensando na dona de casa mesmo, que leva esse lixo para dentro de casa, que leva essa lama, a poeira quando tem sol, como eles disseram também. Eles pagam seus impostos, né? Estão certos aqui em querer cobrar os seus direitos, em terem uma rua pavimentada, uma rua asfaltada também, com mais qualidade. Sem falar dos carros aqui, né, Zanotto? Você viu tanto de buraco também? Sim, acaba dando uma manutenção muito mais cara, né? Tem que ficar indo trocar amortecedor, suspensão dos veículos. E você também tem um problema assim na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade? Manda pra gente que o nosso SC Comunidade vai até você, escaneando o QR Code ou no nosso telefone aqui tradicionalmente conhecido já, né, Maristério? 48-99162-2676. Se tem uma situação parecida aí na sua rua, pode ser em outra cidade, a gente não está falando
só da capital, de outras cidades aqui do nosso estado. Nós vamos conversar com a produção, enviar um repórter também e buscar a solução para vocês. Seguimos com mais informações. Maria, deixa eu falar de um caso de um caminhão que estava carregado com concreto e caiu numa rua aqui em Florianópolis. O que acontece? Esse acidente foi no sábado, mas o caminhão permaneceu a semana toda no local. E com isso prejudicou o abastecimento de água nessa comunidade. A nossa reportagem foi até lá e traz esse caso aqui no SCC Meio Dia. O caminhão betoneira tombou nessa via do bairro Vargem do Bom Jesus, no norte da capital, por volta do meio-dia do último sábado. Segundo o motorista, que não quis gravar entrevista, ele estava descarregando concreto quando o caminhão começou a escorregar pela via, por conta da chuva. O pessoal estava concretando aqui e aí ele acabou deslizando e entrando no buraco, né? Por sorte não pegou, não tinha casa nenhuma, foi um espaço vazio. O caminhão caiu sobre os canos que fazem o abastecimento de água na região. Por conta disso, o fornecimento de água foi interrompido logo após o acidente. 5 dias depois, a casa ao lado permanece sem água. Exato. Eu cheguei do trabalho, era 1h40 mais ou menos, o caminhão já estava tombado e a gente já estava sem água desde sábado. E aí a gente vai pegando do vizinho que tem caixa. Só que a caixa dos vizinhos também já esgotou, porque o caminhão está em cima dos canos, não tem como passar água para cima. E está pegando com balde? A gente está pegando com balde, que está tudo ali. E a gente pega do vizinho ali, só que já está secando também, vai ficar todo mundo sem água. Em nota, a Casan afirmou que não possui rede de abastecimento na região. Segundo a companhia, o local é um loteamento particular e a operação e a manutenção da rede interna são de responsabilidade do empreendimento. Na terça-feira, foi feita uma tentativa de retirada do veículo, mas sem sucesso. Na terça-feira eles trancaram a rua na parte da tarde, né? E aí trouxeram 3 caminhões e uma máquina. E acabaram botando a escora lá em cima e as estacas e o guincho acabou não dando força e arrebentou os cabos, né? E aí, infelizmente, não conseguiram tirar. Depois de uma tentativa de retirada do caminhão na última terça-feira, que não teve sucesso, o veículo acabou descendo morro abaixo. E agora, como a gente pode ver, está escorado na laje dessa casa. Em nota, a empresa Concresev, responsável pelo caminhão, afirmou que, em razão das condições climáticas e das fortes chuvas registradas na região, ainda não foi possível realizar a retirada do caminhão com segurança. Segundo a empresa, o veículo vai ser retirado assim que as condições de acesso permitirem a realização da operação com segurança. Quanto ao abastecimento de água, a empresa disse que está providenciando a contratação de mão de obra especializada para imediata regularização. E esperamos que aconteça ainda nessa sexta-feira, para não passar o fim de semana também sem água ao longo de todos esses dias. E uma nova fase das eleições começa agora, nesse fim de semana, com as propagandas eleitorais. Você sabe o que isso significa? O que pode acontecer? Algumas regras, se forem descumpridas, pode significar até mesmo a suspensão das candidaturas. Todos, principalmente nós, eleitores, precisamos ficar bem atentos a partir desse momento. E eu vou ao vivo agora com meu colega Kaique Guede, que traz mais informações para a gente, esse passo a passo para você não cair em nenhuma pegadinha, ficar atento e também a chegada da propaganda eleitoral no rádio e na TV. Kaique, muito bom dia, a informação ao vivo é contigo. Olá, Henrique Zanotto, um forte abraço a você, a todos que assistem ao SCC Meio Dia. Estou no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, onde a coisa acontece de fato. E você, cidadão, tem as portas abertas neste local, porque além de fazer parte do processo democrático, o cidadão é responsável, sim, ele pode ajudar a fiscalizar todo o processo eleitoral. Imagina só a infinidade de informações que vão chegar a cada um de nós, a mim, ao Ari Alencar, que está aqui fazendo a filmagem ao vivo, a secretária Renata Favre, que já vai conversar, eu explico quem ela é. Todos nós seremos bombardeados, porque informações chegarão pelo celular, mas também nas ruas. Como eu já adiantei, Renata Favre, secretária da Corregedoria do TRE de Santa Catarina, vai nos explicar, vai falar sobre as regras que guiam este período. Qual é o principal ponto de atenção? A campanha ela inicia no domingo, né, após o término do registro de candidatura, e aí nós teremos várias formas de propaganda permitida, né, o comício, a passeata,
a distribuição de folders, o uso de redes sociais, mas todas essas modalidades têm regras com relação ao conteúdo e ao formato. Então, é extremamente importante, principalmente os candidatos, né, estejam preparados para usar esses meios, mas de uma forma adequada. Os eleitores, por sua vez, também têm regras a seguir. Exatamente. O eleitor, ele pode se manifestar, né, nas redes sociais, por exemplo, ele tem o direito à liberdade de expressão, mas ele é responsável pelo conteúdo. Então, se ele disseminar notícias falsas, né, ou ofender, cometer uma calúnia, por exemplo, uma difamação, ele pode ser responsabilizado por esse conteúdo. E ele também é fiscal, né, como você falou. Então, quando ele detectar um conteúdo que ele entende que é falso, ele pode denunciar tanto para a rede social como para a Justiça Eleitoral. Renata, debater é saudável, é fundamental, é importante durante o período eleitoral, mas ofender não e, em alguns casos, é crime, inclusive. Exatamente. Então, assim, é importante o debate político, é importante para a campanha eleitoral, para a sociedade. Então, tanto por parte dos candidatos, né, de prover a sociedade com conteúdo, como o próprio eleitor, provocar discussões, debates, reflexões. O que não pode é ofender, né? Então, eu dizer que um candidato cometeu um crime que ele não cometeu, né, ou disseminar um conteúdo modificado por inteligência artificial, alguma questão desse tipo. E isso ele pode ser responsabilizado e pode denunciar também. Renata, outra coisa importante, a propaganda eleitoral começa 0001 de domingo, então a pessoa pode já receber alguma mensagem via aplicativo de mensagem. Ali ela vai definir se quer ou não continuar, por quê? Para eu entrar nas chamadas listas de transmissão de determinados candidatos, eu preciso pedir, não posso ser inserido nisso de qualquer forma. Exatamente, né? O candidato ele tem que respeitar a vontade do eleitor. Então, se o eleitor quer acompanhar, né, e é importante que acompanhe, né, os candidatos, as propostas, as ideias, ele pode se inscrever em listas de transmissão e vai receber conteúdos. Mas ele não pode receber conteúdo se ele não se inscreveu nessas listas. Então, ele pode denunciar também esse acesso. Rapidamente, para nós encerrarmos, denúncias. O aplicativo Pardal é tudo muito seguro, a pessoa tem a identidade preservada. Então, para encerrarmos, fazendo esse apelo ao cidadão, sim, você aí que nos assiste pode fazer a sua parte e ajudar para que as coisas corram da forma mais tranquila e justa possível. Exatamente. Com relação a redes sociais, as próprias plataformas, né, recebem denúncias e o nosso aplicativo também estará disponível a partir de domingo. O eleitor ele precisa fazer uma identificação por GovBR, né, para que a gente também não receba denúncias anônimas, mas o sigilo é preservado. Então, a pessoa que denuncia, ela pode ficar tranquila que nós vamos preservar a identidade. Rádio e TV começa quando? A partir do dia 28 de agosto. Tá ótimo, então. Henrique Zanotto, volto contigo aí no estúdio. 16 de agosto, domingo agora, 0001. Começa oficialmente a propaganda eleitoral e a partir do dia 28 de agosto, aí aquelas tradicionais propagandas no rádio e na TV. Amigos, eleitores, prestem atenção e confiem sempre na imprensa profissional, que faz um trabalho guiado por regras, a exemplo de nós do SCC-SBT e do portal SCC10. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Kaique Guede, pelas suas informações. Obrigada, Renata, também. Vamos subir a serra, vamos para Lages, porque nesse sábado, dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora dos Prazeres, e Lages está preparando também, como tradicionalmente acontece, a sua programação religiosa na Catedral. E ela já está com a gente. Shaina Marcon, muito bom dia. E a informação ao vivo da padroeira de Lages, do feriado na cidade, é contigo, Marcon. Oi, Zanotto, bom dia para você e para todos que nos assistem aqui no SCC Meio Dia. Amanhã é um dia muito especial aqui para a nossa cidade, feriado, né? E é um dia onde acontece, né, uma das mais importantes celebrações religiosas aqui do município. Neste dia 15 de agosto, então, a gente comemora o dia de Nossa Senhora dos Prazeres, a nossa padroeira, em uma celebração que reúne fé e tradição aqui na cidade, porque há mais de 2 séculos, então, a gente celebra aí o dia da padroeira aqui da cidade. Bom, e a programação religiosa
religiosa já começou durante a semana com a novena, né, que foi realizada aqui na Catedral, e amanhã, então, tem 2 celebrações bem importantes que vão acontecer. Às 16h acontece a bênção da saúde aqui na Catedral e a partir das 19h30, então, acontece a celebração do encerramento da novena e também a coroação da imagem histórica de Nossa Senhora dos Prazeres, com essa missa aí da coroação da imagem de Nossa Senhora dos Prazeres. A devoção à santa é bem antiga, viu, gente? Ela começou lá em Portugal por volta de 1590. Segundo a tradição, uma imagem da Virgem teria aparecido em uma fonte de água na cidade de Alcântara. Pessoas que bebiam daquela água começaram a relatar curas e graças. A imagem teria desaparecido, chegou a ser levada para uma casa, mas ela desapareceu e teria sido encontrada novamente por uma menina em outra fonte. A tradição conta que Maria pediu que ali fosse construída uma igreja e que ela recebesse o nome de Nossa Senhora dos Prazeres. A devoção atravessou o oceano e chegou até aqui, a nossa cidade de Lages, porque em 1766, o capitão Antônio Correia Pinto de Macedo fundou a vila de Nossa Senhora dos Prazeres das Lajes. Ele era devoto da santa e aí deu esse nome ao povoado, então, e que mais tarde, então, se tornaria a cidade de Lages. Por isso, a celebração de amanhã tem tanto significado aqui para os nossos fiéis e para toda a comunidade da cidade, porque vai além da religião, então. É uma oportunidade de lembrar a história da cidade e essa devoção que atravessa gerações. E o significado de Nossa Senhora dos Prazeres faz referência às 7 alegrias de Maria: a anunciação, a saudação de Isabel, o nascimento de Jesus, a visita dos Reis Magos, o encontro com Jesus no templo, a aparição de Jesus ressuscitado e a coroação de Maria no céu. Então, neste dia 15 de agosto, todos são convidados a participar das celebrações aqui na nossa linda catedral e prestigiar, então, a imagem da Santa, que já está aqui no altar, né, esperando para todos os fiéis que vêm prestigiar, vêm agradecer e vêm também pedir bênçãos a Nossa Senhora dos Prazeres. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Xânia, pelas suas informações. Rápido intervalo comercial, na sequência também tem o SCC Esporte, tudo sobre a abertura da 19ª edição do Parajás, que nesse ano acontece lá em Chapecó. Parajás, que é uma das maiores competições esportivas aqui de Santa Catarina. E também a agenda do fim de semana para os times aqui do nosso estado nas séries A, B e C do Brasileirão. A Série C que já está na reta final, né? Acaba antes da Série B e da Série A. Daqui a pouquinho, ao 12h05, Angélica Varaschini chega com essas informações. A imagem ao vivo para você agora, o destaque das apreensões, né? Daqui a pouquinho também 2 apreensões de quase 2 toneladas de maconha. 500 quilos que os policiais encontraram na região do Litoral Norte e mais 1,5 tonelada apreendida também lá na região do Grande Oeste. Daqui a pouco a gente traz essa fiscalização, então, da PRF. Um dos casos, o carro que estava escondendo a droga era transportado num guincho. Acharam que iam conseguir escapar da polícia assim, ó. Bota a droga no carro e leva no guincho. Não deu, caíram. Imagem ao vivo de São José, o trânsito para você agora na BR-101 é tranquilo nesse momento. Estão faltando 13 para o meio-dia. Nós voltamos na sequência com o SCC Meio-Dia, aqui na TV da sua família. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta sexta-feira e começa hoje a tradicional festa do Borrego, a Pommerlernfest. E é claro que se a gente está falando de festa alemã, tem que vir ele por aqui, o PC. PC, conta pra gente tudo sobre essa programação e explica esse nome, né? O Borrego, chama atenção, o nome é até engraçado, não é mesmo? Bom dia para você mais uma vez. Muito bom dia, Marister. Zanotto, exatamente 15ª edição da festa da Pommerlernfest, que é a tradicional festa do borrego, a carne de ovelha. É um evento aqui em Pomerode para celebrar a cultura alemã e também para valorizar e potencializar a cultura, a ovinocultura, né, que é a criação das ovelhas. Aliás, é a associação dos criadores do texto que realiza esse evento. Nós estamos num ambiente, Marista, só para o pessoal de casa entender, esse aqui é um ambiente que é uma das atrações da festa aqui no Pavilhão Municipal de Eventos de Pomerode, que retrata mais ou menos o cenário do antigamente, era assim, como era antigamente, ó. Então tem fogão a lenha, Felipe Andrade mostra aqui, ó, tem o estoque de lenha, o fogãozinho a lenha já preparando o almoço, o seu Carlos Germano está aqui.
Vi que tem uma ossada aí suína, mas cadê o aipim, seu Carlos Germano? Bom dia. Bom dia, pessoal de casa. Então, o nosso primo, ele se demorou e ele ainda está na roça buscando o aipim. Vai atrasar o almoço? Vai. Ele infelizmente vai atrasar hoje o almoço. Eu vou destampar aqui, o senhor autoriza? Tudo bem, esteja à vontade. O cheirinho tá bom, hein, seu Carlos Germano? Deu uma caprichada, né? Porque dia a gente sempre tem que comer bem, né? Boa. Abençoado, grande abraço. Essa é uma das atrações, então, é o ambiente que retrata como era a vida dos imigrantes que ajudaram a colonizar a nossa querida Pomerode. Agora, esse evento que começa hoje, começa com um desfile, programado para as 19 horas. E às 20h30 tem a abertura oficial da Pomerland Fest aqui no Pavilhão Municipal de Eventos de Pomerode, 20h30. E vai até domingo, viu? Tem muita comida boa. Tem bebida também, exposição de animais, por exemplo, exposição de máquinas agrícolas, apresentações culturais e tem também muita tradição. Vou falar com o abençoado, que é o presidente da Associação Municipal dos Criadores do Texto, para falar sobre mais essa edição e, desta vez, o que o senhor destacaria de mais importante para convidar o pessoal de casa a prestigiar o nosso evento? Fala para nós, Baia, tudo bem? Então, tem muitas coisas que a gente pode falar que é coisa boa aqui. Em primeiro lugar, eu quero convidar todo mundo para vir nos visitar, né? Nós estamos aqui com braços abertos, estamos com uma estrutura muito bem montada, né? A estrutura toda coberta, toda pavimentada, né? Até o estacionamento tem asfalto aqui no nosso parque. Aqui não tem tempo ruim, então? Não, aqui não tem tempo ruim, né? Daí eu quero convidar todo mundo para participar da 15ª Pomerland Fest, experimentar o sabor da tradição. E o que nós temos para oferecer aqui? Nesse local onde nós estamos aqui nós fizemos uma viagem no túnel do tempo. Antigamente era assim, né? Vamos andando aqui, Felipe, e o Bé vai falando para nós. Sim. Como é que começou a festa do borrego? E a Marista até perguntou por que esse nome borrego. Então, o borrego é um animal jovem, de ovelha, né? Ele é um animal novo, com uma carne muito saborosa e é a carne mais consumida da ovelha, né? Todo mundo conhece como ovelha, mas é o borrego que é a carne boa, né? E daí nós começamos com uma festa do borrego. Depois, nós mudamos por quê? Para ser uma festa de Pomerode, a Pomerland Fest, né? Daí fizemos esse trabalho para dar a Pomerland Fest. E tem a exposição dos animais, que é uma das atrações que chama muita atenção do pessoal, né? Sim, como hoje em dia muita gente não tem o contato nos sítios, coisas assim, isso é uma coisa inédita, né? Legal. Ô Bé, deixa eu mostrar aqui. Felipe, vamos mostrar, esse aqui é o baiano? Caramba, olha o tamanho do... Gigante. Esse é o gigante. Esse é o gigante. Esse é o Ele gigante. tá com o nome lá no cabresto, né? Esse é o de ver. Gigante e o outro é o baiano. São dois animais muito mansos, eles obedecem pela voz, né? É muito bom. E o gigante faz o cango sozinho? Sim, o gigante faz e o baiano também. Ô, abençoado, chega aqui, quanto pesa esse animal aqui? Quanto é que pesa o gigante? 1 tonelada. 1 tonelada. Caramba, mano, 1 tonelada? 1 tonelada. Ele vai se cangar lá, ó. Vai se cangar sozinho, que é uma... Vai se cangar, sozinho. Felipe, consegue mostrar pra nós? Carga, gente. Carga lá. Ó, ele já se cangou sozinho lá. Isso é uma raridade, né? No boi carreiro, ele foi no comando de voz. Foi no comando de voz. Só no comando de voz. Legal. Ô Bé, eu quero te agradecer pela tua presença e participação aqui. Para fechar, viu, pessoal de casa? Deixa eu mostrar aqui, ó. Zanotto, Maria Esther. Zanotto, Maria Esther. Abençoados. Olha só. Esse aqui é um dos pratos principais do evento. Aqui, Zanotto, ó. Vou mostrar aqui. Pensa numa maravilha de comida. Pensa numa carne suculenta. Sim, com certeza. O caré é uma carne nobre da ovelha, né? É a bistequinha da ovelha aqui, ó, ao vivo no SCC Meio-Dia. Acompanhado com chucrute e uma salsicha alemã, né? O que nós queremos mais para o almoço? Não precisa ter outra coisa.
Não precisa ter outra coisa e é isso. Todo mundo convidado, então, para Pomerland Fest. Começa hoje à noite, vai até domingo. Amanhã os pavilhões abrem às 10 horas da manhã. Todo mundo convidado. Maria Esther Zanotto, vocês também. E tchau, PC, olha isso, com um pratão bonito agora, 11 horas e 58 minutos, faltando 2 minutos para o meio-dia, e a gente mostrando na tela do SCC-SBT esse prato lindo, típico aqui da nossa região, típico também da cozinha alemã, que inclusive é o convite para vocês, vou reforçar aqui, do Sabor Germânico, é o reality que a gente está fazendo aqui do SCC-SBT junto com a Miller. Então vocês têm que se inscrever, daqui a pouco a gente vai falar inclusive com o chefe Raico, que é o chefe que vai estar lá avaliando. Já eu vou passar certinho, passo a passo para vocês se inscreverem, mas já vou adiantar, se você faz comida alemã, tem que ser um chefe amador, aliás, tem que ser um cozinheiro amador, não pode ser chefe. Tem que ser amador, desse que faz a comida em casa, uma avó, uma tia, tem aquele tio que faz aquela comida gostosa. R$10 mil em produtos da Miller, mais a sua participação no cardápio oficial do Oktoberfest em 2027. Já pensou? Coisa boa, né, Zanotto? Com certeza, pegar aquela receitinha lá da Oma, né? Lá e preparar o prato alemão. Daqui a pouquinho a Maria também traz mais informações. Enquanto isso, vamos fazer agora o que aconteceu de uma parceria envolvendo a Polícia Rodoviária Federal e a Civil, que encontrou, gente, mais de 1,5 toneladas de maconha que estava sendo transportada pela cidade de Lajeado Grande, meio oeste catarinense. Foi durante essa madrugada a apreensão. Essa carga é avaliada em mais de R$4 milhões e era transportada nessas 2 caminhonetes que nós estamos mostrando na tela do SCC Meio-Dia. Durante a investigação, a polícia descobriu que a droga saiu do Paraná e tinha como destino a maior cidade do estado. Seria entregue em Joinville. Os 2 motoristas das caminhonetes foram presos em flagrante. Um deles ainda tentou fugir correndo para o matagal, mas não conseguiu. Foi rapidamente alcançado pelas equipes da PRF e da DEIC. Eles agora prestaram depoimentos e foram encaminhados até o presídio de Chapecó. Esse pessoal colocou a droga em 2 caminhonetes e estavam rodando. Agora, a gente vai trazer já na sequência outra informação de uma fiscalização da PRF que encontrou meia tonelada de maconha nessa noite na região de Porto Belo, BR-101 Litoral Norte. E essa droga toda estava sendo transportada de um jeito diferente. Colocaram a droga dentro de um carro que era levado num guincho plataforma. Essa abordagem aconteceu em uma praça ali de pedágio. Assim que chegaram perto do veículo, os policiais já sentiram o cheiro da maconha, o odor forte, né? E os vários tabletes que estavam espalhados pelos bancos e também no porta-malas do veículo que estava no guincho. O motorista do guincho disse o seguinte: olha, não sei de nada, fui contratado para levar esse carro até Curitiba. Peguei lá na Palhoça e estou indo para lá. Já o passageiro, esse foi obrigado a confessar, né? Ele disse que ia receber uma quantia em dinheiro para transportar essa droga. Então, todos os envolvidos agora vão ser investigados para saber se, além do passageiro, né, que era o motorista do carro que estava na plataforma, outras pessoas certamente também estavam envolvidas nesse tráfico. Agora, tentaram e não deu certo, né? Tentaram chamar o guincho para disfarçar, mas mesmo assim a PRF estava em cima. E agora está na hora dela, Angélica Varaschini chegando com as informações do nosso SCC Esporte. Estamos de volta com você aqui no nosso SCC. Daqui a pouquinho a previsão do tempo para o fim de semana. Antes vamos falar que a cidade de Balneário Rincão, sul catarinense, deixou de ser apenas um destino de férias no verão. Isso porque nos últimos anos a cidade tem investido e muito em infraestrutura e passou a atrair com isso novos moradores. E esse movimento todo impulsionou também a construção civil e o comércio local, chamando a atenção de grandes empresas e investidores. É o que nós vamos ver agora na reportagem da Emanuela Justino, que mostra como o município tem se transformado. Quem conheceu Balneário Rincão há alguns anos, talvez precise olhar 2 vezes para reconhecer a cidade de hoje. O município, um dos mais jovens de Santa Catarina, vive uma transformação que é percebida nas ruas, na orla e também no número de pessoas que escolheram ficar, como é o caso do Aguinaldo, que decidiu viver aqui. Primeiro, uma questão de segurança também, né? Porque aqui no Rincão está muito bom, tu tem tudo. Eu frequento aqui o Rincão acho que mais de 30 anos, eu morei fora, depois voltei. Mas é tudo pertinho, tem tudo. É farmácia, é mercado, é tudo. Tem tudo de bom aqui. E com a chegada de novos moradores, vem também novas demandas e novas oportunidades. Que a virada de chave dele foi a infraestrutura, né? Principalmente a infraestrutura da beira-mar, aonde otimizou
né, os investidores a apostarem no Rincão. Nos próximos anos, o Rincão colherá frutos muito fortes na questão do desenvolvimento econômico, justamente por essa autoestima do investidor dentro da nossa cidade. O município, conhecido antes principalmente como destino de veraneio, passou por uma transformação nos últimos anos, especialmente depois da pandemia. Balneário Rincão passou a atrair, além de novos moradores, também novas empresas e novos empreendimentos. Em diferentes pontos da cidade, novos prédios e construções revelam um ritmo de crescimento dos últimos anos. Investimentos principalmente na construção civil, na questão predial e também na elaboração de grandes condomínios, né? Condomínios de alto padrão que estão acontecendo aqui dentro do Rincão. São projetos que nós estamos encaminhando também dentro do Rincão, que a gente acredita que melhora a vida das pessoas, mas também proporciona desenvolvimento econômico. E o comércio sente esse movimento. Fora da temporada de verão, restaurantes e outros estabelecimentos também começam a contar com um público maior. Quem trabalha no setor já percebe essa mudança. A gente nota um crescimento muito bom, né? Comercialmente falando, excelente, né? Tem fomentado principalmente o nosso inverno, né? Que é a parte que a gente passa um pouco mais de dificuldade, porque no verão aí, verão, tudo certo. Mas o inverno, ele vem também sendo fomentado através de festas, como a gente tem uma das maiores festas da região, né? Que é a festa da Tainha. Isso vem nos ajudando. O crescimento também começa a atrair investimentos de diferentes setores. Entre eles, a chegada de grandes redes, como o Grupo Coque, que pretende inaugurar uma unidade no município até dezembro. Um investimento que pode chegar aos 50 milhões de reais. O Grupo Coque vê a cidade de Balneário de Rincão como uma cidade em franco crescimento. É uma cidade que está se desenvolvendo, é uma cidade que está crescendo e se valorizando muito. A cada loja que nós inauguramos, como essa é uma loja de atacado, ela é em torno de 130 a 150 novos colaboradores, que darão em torno de 400 a 500 indiretos somente nesta unidade. No inverno, aproximadamente 20 mil pessoas vivem aqui. No verão, esse número salta para quase 200 mil. E entre uma estação e outra, Balneário Rincão vai construindo uma nova história e se consolidando como um dos principais municípios da região sul. Muito bem, Balneário Rincão crescendo cada vez mais. E agora vamos com a previsão do tempo. A sexta-feira segue com tempo instável e alerta da Defesa Civil para temporais aqui em Santa Catarina. A chuva deve ser mais persistente aqui, pegando o litoral sul e também Grande Florianópolis. Nas outras áreas, pegando principalmente o oeste e o norte catarinense, a gente tem risco moderado a alto para tempestades severas, raios, ventania e até granizo. Isso agora a partir da tarde. E as temperaturas, vejam vocês, não passam dos 20 graus, né? Com esse tempo encoberto, com essa chuva, a gente não tem a presença do sol, não tem o aquecimento. Então, 20 na região do Grande Oeste, 14 aqui, região serrana. Sul do estado tem 17, assim como Grande Florianópolis e Vale. 18 no norte, 16 no Planalto Norte. E para amanhã, o tempo ainda é de tempo instável, mas algumas aberturas de sol no decorrer do dia na porção oeste do nosso mapa. Tem risco de novos temporais entre o Grande Oeste, Planaltos e Alto Vale do Itajaí. Já no litoral e no restante do vale, essa chuva acontece de uma forma mais contínua por causa da umidade que vem do mar, mantendo o risco de alagamentos para amanhã. Então, continua com esse alerta. E as temperaturas amanhã, vejo vocês, elas sobem um pouco mais, podendo bater até os 24, onde o sol aparece, que é principalmente na região do Grande Oeste, que eu falei para vocês. Nas outras áreas, entre 15 e 20, e não devemos passar disso com relação às máximas. No domingo, o tempo finalmente começa a melhorar em boa parte de Santa Catarina. Entre o Grande Oeste e os Planaltos, o sol volta a predominar e as temperaturas disparam, gente, podendo chegar até os 28 graus à tarde. E isso no oeste. Já que do nosso litoral, pegando o vale também, toda a faixa leste,
A umidade do mar ainda mantém o céu mais nublado, até com possibilidade de uma chuva fraca, mas aí o tempo deve firmando com o passar das horas. Então a gente deve terminar o domingo com essa chuva dando uma cessada em toda Santa Catarina. Vamos às máximas. Como eu disse, Chapecó, olha só, gente, 28 de máxima no domingo. Criciúma tem 25, também já esquenta mais. Joinville, 23. Blumenau amanhece com 18 e chega a 22. Floripa ainda segue nos 21 graus. E Lages, na Serra, também tem 21, mas por lá o sol deve aparecer mais. E a equipe do SCC, aqui do SCC-SBT, conversou exclusivamente com o diretor do Centro de Monitoramento do NOAA, a Agência de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos, que analisa há mais de 70 anos a evolução do aquecimento das águas do Pacífico do fenômeno El Niño, que a gente tem falado tanto aqui. O especialista afirma que nós podemos estar vivendo um recorde histórico neste El Niño. Olha só. Nós não classificamos como pior ou melhor, mas temos sim 70% de chance que esse será o mais forte de todos. Há, na verdade, 69% de chance para que isso ocorra. Até agora, este El Niño já é um forte El Niño. As anomalias de temperatura determinam a intensidade desse El Niño. Nós já estamos com 1,8 graus Celsius de aquecimento do Pacífico, o que significa que o evento atual é considerado forte. Nós continuaremos monitorando e aguardaremos a próxima previsão de setembro. Mas certamente há uma grande probabilidade desse evento se tornar um recorde histórico. E ele falou também especialmente sobre a região sul do Brasil. A região leste do Brasil, a região que está em fronteira com o Uruguai e também que faz fronteira com o Paraguai. Essas regiões são certamente os locais que teremos chuvas acima da média. Isso significa que teremos mais chances de eventos extremos relacionados à chuva. A região também, que faz fronteira com o Uruguai, se espera que tenha temperaturas acima do normal. Portanto, de modo geral, o clima da região será bem quente e úmido. Pois bem, né? Diante dessas informações que nós já tínhamos começado a falar ontem, agora com a confirmação desse pessoal da NOAA também, fica aí, gente, a importância de nós falarmos do El Niño. Nós estamos com um projeto de trazer na nossa programação do SCC-SBT de uma forma muito mais clara para vocês também todos esses alertas, principalmente a partir de setembro agora, que é quando esses fenômenos devem se intensificar com relação à chuva, ao aquecimento do oceano, até os tornados, né, que a gente tem falado também, principalmente no oeste aqui de Santa Catarina. A gente segue monitorando e, claro, sempre avisando vocês aí de casa em primeira mão. Zanotto. A gente vai atualizar agora a investigação da Polícia Civil de um caso muito grave de Mafra, de um paciente, um senhor de 78 anos, que estava internado na UTI, e aconteceu de alguém cortar a mangueira do equipamento de suporte respiratório dele. E o filho é que percebeu. E agora a família está acusando a companheira dele ter provocado esse corte na mangueira durante a visita. Mas, infelizmente, o Luiz Felipe Melo volta agora atualizando as informações e não são nada boas, porque esse senhor, não exatamente por aquele corte da mangueira, mas depois teve complicações, né, ô Felipe? A informação ao vivo é contigo. É comigo, meu querido Henrique. Pois é, este senhor de 78 anos acabou morrendo no dia de ontem. Ele estava hospitalizado havia cerca de 2 semanas após sofrer um AVC. A morte acontece enquanto a Polícia Civil investiga esse episódio registrado dentro da própria UTI. Durante o horário de visitas, a mangueira de um equipamento utilizado no suporte respiratório foi encontrada cortada. Nós conversamos hoje pela manhã com o delegado responsável pela investigação, Dr. Eduardo Borges, que, segundo ele, o rompimento da mangueira não foi a causa da morte do paciente e a Polícia Civil continua investigando quem teria provocado esse corte e apura a possibilidade do envolvimento da ex-companheira do idoso neste caso. Testemunhas estão sendo ouvidas e, conforme o delegado, não há neste momento necessidade de prisão preventiva da mesma. A investigação ainda está em andamento
e deve esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Segundo informações da Polícia Civil, no dia do episódio, o filho da paciente e a ex-companheira estavam juntos durante o horário de visita. O caso aconteceu em uma área coletiva da UTI, com vários leitos, e a equipe de enfermagem estava posicionada numa área central. Nós entramos em contato com o Hospital São Vicente de Paulo, para solicitar esclarecimentos sobre o caso. Por meio da assessoria de imprensa, o hospital informou que não costuma emitir notas ou prestar informações sobre os pacientes em respeito às questões relacionadas à privacidade. A Polícia Civil segue apurando o caso e até o momento o delegado afirma que o corte da mangueira não tem relação com o falecimento dele no dia de ontem. O espaço ainda está aberto para as partes se manifestarem. A gente fica aqui esperando a solução deste caso. Eu volto com vocês. Obrigado, Luiz Felipe Melo, pelas suas informações. E ontem a gente estava com a reportagem da Graziano Biali sobre a situação envolvendo equipamentos e também o atendimento aos pacientes no Hospital Celso Ramos, aqui na capital. E segundo depoimentos que recebemos, os atendimentos a casos, por exemplo, de AVC agudo tinham sido suspensos. E por meio de nota, a direção do hospital informou que não houve suspensão do atendimento aos pacientes com AVC agudo e que outros pacientes seguem sendo atendidos pela equipe do Hospital Governador Celso Ramos com o suporte prestado pelas equipes do Hospital Universitário, quando necessário, essa informação que nós recebemos. Vamos agora a Criciúma, porque a cidade vai ganhar um novo serviço de atendimento médico online. O lançamento do Meu Doutor acontece hoje e promete facilitar o acesso da população à saúde. Vamos então com a Justino, que traz mais explicações para a gente de como vai funcionar então esse atendimento online do Meu Doutor aí em Criciúma. Emanuela Justino, a informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, exatamente. É uma plataforma para consulta online mesmo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa plataforma vai ser lançada daqui a pouquinho, às 1h30 da tarde, na prefeitura. E a gente já traz aqui esse serviço que vai facilitar bastante, né? Então, a pessoa vai poder fazer a consulta com o médico aqui da rede municipal pelo celular. Então, eu até vou pedir para aparecer aí na tela, né? Tem um endereço que é o meudoutor.criciuma.sc.gov.br, a pessoa vai fazer a solicitação e, segundo a Prefeitura, segundo a Secretaria de Saúde, depois de ela fazer a primeira solicitação, vai ser atendida em até 12 minutos. Mas, para isso, antes precisa fazer um cadastro, que a gente vai orientar aqui, né? Então, vai pedir o CPF da pessoa, né, que é o login, a senha vai ser os primeiros 6 dígitos do CPF, depois a pessoa vai poder mudar e até orientado que mude, né? E aí vai pedir algumas informações realmente para poder fazer o cadastro e depois ela ter acesso a esse serviço. Então tem que aceitar ali os termos de uso normalmente, né? Quando a gente faz algum cadastro na internet, por exemplo. Depois vai ter a opção de pronto atendimento médico e o acesso, depois a pessoa tem que liberar o acesso à câmera e ao microfone para poder ter esse atendimento online. Então é uma forma aí de facilitar. Vai ter, então, esse atendimento, né, uma consulta com o médico da rede pública municipal e ele vai avaliar, se necessário, ele vai encaminhar para uma consulta presencial, mas em vários casos já vai agilizar bastante, vai passar orientação médica, medicação, então tudo vai ser feito por ali. Então, hoje, oficialmente, acontece o lançamento, né, do Meu Doutor, que é uma forma aí de facilitar e diminuir as filas também. Aqui em Criciúma já tinha, né, já tem, na verdade, o Telesaúde, que é a marcação que antes o pessoal ia para a fila de madrugada, demorava um monte, então agora tem essa opção de também marcar pelo celular, mas agora hoje tem mais essa ferramenta que é o Meu Doutor, que a pessoa vai fazer a consulta de maneira online, então a partir de amanhã já vai estar em vigor mais esse serviço aqui em Criciúma. Volto contigo. Obrigado, Justino, pelas suas informações. E chegando aqui com a gente agora ele, o Piara Bosque. O Piara, ontem quando estava saindo, eu falei, o Piara, o que é isso aqui, pô? O Flávio Bolsonaro filiado à omissão. Achei que era piadinha. Tudo bem? Boa tarde. Era uma piadinha de mau gosto, Zanotto. Boa tarde todo mundo em casa. Então, foi uma confusão que se resolveu rapidamente, né? Na hora de registrar a candidatura de Flávio Bolsonaro no sistema da Justiça Eleitoral, onde já tem diversas candidaturas, o presidente Lula está lá, Romeu Zema, todos já estavam ali. Ele não conseguiu essa imagem aí. Não deu, agora está certo que a imagem do Flávio Bolsonaro, mas o PL não conseguiu fazer o registro porque o Flávio Bolsonaro aparecia filiado à Missão, que é o partido, um novo partido estreante nessas eleições, o partido do Renan Santos, também candidato a presidente, que critica tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro
com muita virulência. E o Flávio apareceu com uma filiação do dia 12 agora de agosto. Ou seja, não fazia sentido nenhum. Ninguém troca de partido fora do prazo para ir para um partido adversário. Obviamente, uma trollagem, uma brincadeira de mau gosto com o sistema eleitoral atrapalhou a campanha de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro disse que está sendo perseguido pelo sistema, etc. O Renan Santos disse que o Missão não tem nada a ver com isso. O Tribunal Superior Eleitoral disse que foi alguém com acesso ao sistema pelo Missão que fez a molecagem. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral rapidamente concedeu uma liminar desfazendo essa filiação ao Missão, restabelecendo a filiação de Flávio Bolsonaro ao PL, determinando que a Justiça Eleitoral destravasse o sistema para que houvesse o registro da candidatura, e aí sim, aquela imagem que eu coloquei hoje aparece agora no registro como concorrendo, como candidato registrado do Tribunal Superior Eleitoral, e determinou também a Polícia Federal que investigue o que aconteceu e de onde saiu essa brincadeira de mau gosto. O nosso sistema eleitoral, tem que ser levado muito a sério, e essa punição tem que ser exemplar, porque esse tipo de brincadeirinha começa a acontecer. Na eleição passada, alguém filiou o presidente Lula ao PL, veja bem. E diz que houve uma informação de que tentaram também, houve uma tentativa de filiação de Lula a outro partido também nessa reta final, mas essa não chegou a se concretizar. Então, alguma coisa tem que ser revista nesse sistema de filiação da Justiça Eleitoral, porque se como uma pessoa com uma senha de um partido consegue filiar uma liderança à revelia, alguma coisa está errada. Esse tipo de coisa não pode ficar se repetindo e tumultua desnecessariamente um processo que já é naturalmente tumultuado, que é o da disputa pelo poder, Zanotto. E o que nós aguardamos também agora é esse processo seguinte, né? A investigação para manter a lisura do Tribunal Superior Eleitoral do país e isso descobrir, né? Quem foi o responsável por isso, né? Tem que ser apontado. Eleição não é brincadeira, a punição tem que ser exemplar. Ô Piara, agora a gente tem uma novidade na programação do nosso SCC-SBT, está de volta um quadro da política catarinense, trazer um trechinho aqui da chamada porque estreia já amanhã, vejam só. O Ponto e Contraponto está de volta à tela do SCC-SBT e já volta com uma edição especial de eleições. A partir deste sábado até 3 de outubro, serão 8 programas especiais, sempre na companhia do comentarista político aqui do Grupo SCC-SBT, o Piara Boschi. E nosso primeiro convidado é o candidato Ralph Zimmer. 6h50 da noite, 10 para as 7 da noite, a gente espera por você. Até lá. Novo horário, então, para as informações da política catarinense, Piara. Um programa icônico, tradicional, que a gente tem um orgulho danado de trazer de volta. E começa com o Ralph Zimmer, mas os 4 principais candidatos ao governo do Estado estão confirmados. Jorginho Melo, Gelson Merizio e o João Rodrigues, além do Ralph, também estão confirmados, a gente vai anunciando. Muito bem, então amanhã, 10 para as 7, o Piara aqui na tela do nosso SCC com Ponto Contraponto, junto com a nossa Márcia Dutra, e na segunda-feira de volta, esse meio-dia. Aqui estarei. Valeu, obrigado, Pi. E nós seguimos com mais informações, vamos falar de comida, sabor germânico aqui no nosso SCC-SBT, com o nosso reality gastronômico. O nosso reality maravilhoso. E se você ainda tem dúvida de que prato inscrever, né, nesse reality, como é que eu faço? O PC está chegando com algumas dicas e ele vem para entrevistar uma pessoa muito importante para esse reality, não é mesmo, PC? É verdade, é um camisa 10 da gastronomia e eu já vou apresentar ele aqui no SCC Meio-Dia. Mas antes, pessoal, vamos às imagens. Vamos às imagens espetaculares. Vou trazer algumas dicas aqui, ó. Aqui é o tradicional Splätzle, que é o macarrão alemão. Aqui está o... Alô, Zanotto, Eisenbach. Não, é o Eisbein, é o joelho de porco. Tem ainda aqui Flammkuchen, que é a pizza alemã. E tem o que mais aqui? Aqui o porco, a milanesa. Schnitzel. Que é o schnitzel. O Raico está me ajudando aqui, viu, pessoal? Linguiça. Tem o torresmo, tem a linguiça e tem os doces também. Como o bretzel, por exemplo. E a Maria adora esse aqui, Maria Esther, o strudel, na tela do SCC Meio-Dia. E aqui está ele. Esse aqui é jogador caro, diferenciado, chefe internacional, Heiko Graboli, que vai falar com a gente aqui sobre o reality show do SCC, do SBT, Sabor Germânico. Atenção, abençoado, inscrições terminam na semana que vem, 18 de agosto. Tem prêmios para você e o Heiko vai falar mais. O chefe Heiko vai dar dicas especiais para quem quer participar
do reality show do SCC SBT com a Maria Esther também. Alô. Abençoado, tudo bem? Alô, meine Freunde, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus, na paz do Senhor. Eu acho que é o maior reality show alemão do país, eu acredito. É dicas quentes. Buscam receitas alemãs, germânicas, com história, com suas receitas. Pode ser uma hackepeta, pode ser um schnitzel, pode ser uma salada. Aí a criatividade é de vocês, mas buscam nos seus antepassados, o que tinha na sua família de comida na mesa. Muito bem, então olha só, pessoal, sobre as regras, né? Catarinenses podem participar, tem que ser cozinheiro, cozinheira amador, não pode ter curso de gastronomia e pode apresentar um prato que já existe? Claro que sim, pode apresentar o Eisbein, claro que sim, desde que tenha um toque familiar, um segredo no preparo, um tempero da família, aquele segredinho da oma. Exatamente, olha no joelho de porco. Ele pode ser cozido, defumado, assado. A criatividade não tem limite. Eles são muito versáteis. Não é necessariamente um prato clássico, pode ser outros pratos também, desde que é da germânica. Então, eu aprendi aqui no Brasil que tem um famoso schmear, que tem Heringsbrot, tem inúmeras receitas muito interessantes nessa questão. Muito bem. Chefe Heiko, e se o chefe Heiko fosse participar? Vamos imaginar o jovem Heiko querendo ser cozinheiro. Que receita o chefe Heiko participaria e apresentaria nesse concurso? Uma pergunta muito boa, muito técnica. Com certeza faria a mesma receita que usa aqui no restaurante. Usa-se receitas que atendem muitas pessoas, que as pessoas gostam. Não usa um nicho muito limitado. Se você escolhe um macarrão de Spätzle, por exemplo, tem inúmeras finalizações e atende muita gente, fácil de preparo e tu consegue comprar os ingredientes em qualquer lugar. Acho que são alguns segredos para ganhar esse reality show. Simplicidade, então. Exatamente. Que atenda os interesses, os paladares de muita gente. Exatamente, e a originalidade. Veja, a gente tem tantos pratos da nossa infância que nos lembram antigamente. E acredito, já estamos recebendo, já estamos sabendo de muita variedade e criatividade fantástica. Muito bem, como é que faz para se inscrever? O pessoal de casa está perguntando, atenção Zanotto, Maria Esther, para tudo aí, porque é bem simples. Vai no portal SCC10 lá, portal SCC10, portal do SCC em Santa Catarina, com as melhores notícias do estado, as principais informações. Você está bem informado também no portal SCC10. Lá tem o link para você fazer a inscrição. E aí tem que apresentar uma receita ali, contar a história, é isso? Exatamente, dica importante, não precisa ser só salgado. Pode ser doce também, pode ser aperitivo, pode ser prato principal. Aí é bem liberado, dentro da gastronomia alemã. E assim, o reality show, eu vou acompanhar vocês lá no final, quando vocês vão cozinhar. Vou atuar como jurado, avaliando cada receita de vocês. Muito bem. Então tem as inscrições que devem ser feitas até o dia 18 de agosto. Depois tem o pessoal selecionado para a fase classificatória e a grande final na Oktoberfest com a Maria Esther, com o chefe Heiko. Abençoado. Grande abraço, parabéns aqui. Tu é camisa 10 mesmo, hein? Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Maria Esther. E você também, Zanotto. Sabor Germânico. Prêmios 10 mil em prêmios para o vencedor, hein? 10 mil em produtos da Miller. E a gente vai ficar na torcida aí para todo mundo participar desse reality show do SCC SBT, valorizando a gastronomia alemã. Muito bem. Zanotto, pra mim, pensei, você pode separar ali aquele strudel e a linguicinha. Ó. Acho que já tá bom. E dá para misturar o doce com salgado no prato claro, alemão também, bem alemão. Inclusive, eles gostam muito disso, né? Eu faria uma batata recheada. Olha, Batatinha Zanotto, recheada. gostei. Que é bem alemão, batata Bem recheada. alemão. Então é o seguinte, o PC explicou, junto com o chefe Heiko, os pratos que você pode inscrever. Tem que ser típico da cultura alemã, sabor germânico. E aqui a gente tem o QR Code para colocar para vocês também, para explicar como... Aí, ó, tá no cantinho da tela.
Vocês podem escanear com o celular de vocês ou entrar lá no site, no scc10.com.br/sabor germânico, faz a inscrição, explica o teu prato, conta a sua relação com essa cultura germânica, conta alguma história, essa memória afetiva que você tem com esse prato. A gente está esperando as inscrições, só valem até 18 de agosto, Zanotto, então tem que correr. Então é semana que vem que termina. Às 18 é semana que vem já. Tem Semana que ser que vem, rapidinho, semana rapidinho. que vem. Dá pra fazer uma cuca? Dá. Cuca de banana? Uhum. Dá pra fazer Dá doce pra fazer também. uma cuca, tudo. O que você quiser, doce, salgado. Sendo alemão, meu filho, vai lá, inscreve e a gente fica aqui na torcida. Coxinha não vai dar, Laércio. A coxinha não vai dar, porque a coxinha não... Não, a coxinha, acredito que ela é bem brasileira mesmo, né? Ela não é da cultura alemã. No outubro até pipoca de linguiça. E era alemão também. Ai, você pode inventar moda, desde que seja alemão, tá tudo certo. Vamos lá com mais informações agora para falar da Pai de Chapecó, que tem programação especial para esse fim de semana, né, Maria? Tem um outlet com descontos de até 70%. E no sábado acontece o terceiro bingo beneficente da instituição. Vamos chamar o Felipe Bastos? Vamos lá com o nosso Felipe Bastos, que traz mais informações da Pai de Chapecó e esse evento no fim de semana, Bastos. Exatamente isso, galera. A Maria Esther, eu sei que adora o Outlet. Eu vou pedir para o Andrés mostrar agora, inclusive, a movimentação por aqui, porque ele já começou hoje durante todo o dia, vai até às 7 horas da noite de hoje e amanhã também, das 9 horas da manhã até às 7 horas da noite, sem fechar o meio-dia. E olha, tudo que está por aqui são peças novas e os descontos que podem chegar a 70% de desconto. Eu vou conversar com a Isabela Mello, que está por aqui, coordenadora clínica da APAI aqui de Chapecó, mais uma edição do Outlet Jeans, um evento bastante tradicional, que acontece, né, todos os anos aqui também, e vai ter o bingo esse ano com grandes novidades. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Sim, este ano vai ter o bingo, vai ter um desfile no bingo com roupas aqui do Outlet e são pessoas usuárias da APAI que vão desfilar e os seus familiares. As cartelas, elas também já estão sendo vendidas, tem poucas cartelas, mas o pessoal também pode adquirir para participar desse bingo. E tem também muitos prêmios bastante interessantes, né? Sim, a gente ainda está com poucas cartelas para vender e o ingresso ele dá direito a 10 cartelas e tem, sim, prêmios bem interessantes. Tem até uma ovelha no bingo. E um detalhe importante, né, Isabela, até para encerrar a participação aqui, todo o dinheiro que é arrecadado, né, tanto no bingo, como com a venda das cartelas, também com as peças de roupa aqui, fica para manutenção, para os serviços da APAI, que são serviços extremamente importantes e que a APAI de Chapecó já é uma referência também a nível estadual, né? Isso que é o mais bacana. Sim, todos os valores arrecadados, tanto no Outlet quanto no bingo, são para benfeitorias na APAI. Tá certo, então eu vou encerrar essa participação aqui, Maria Esther Zanotto, mostrando um pouquinho das peças. Olha, tudo peça nova, viu? Tudo peça nova, tem calça feminina, masculina, tem muita coisa legal por aqui e até 70% de desconto. E o melhor de tudo, todo o dinheiro arrecadado vai para a manutenção dos serviços da APAI aqui de Chapecó. Maria Zanotto, o que vocês escolheriam por aqui? Ó? Tem bastante coisa, viu? São cerca de 2.500 peças que estão à venda aqui. Eu ia na calça, Maricela. Eu, no momento, não estou podendo comprar muita calça, né? Com a barriga crescendo nesse... Vestidinho. Nesse momento, eu estou evitando, só calça de grávida agora. Mas eu iria no vestidinho, quem sabe, num casaco também, né, Zanotto? Vocês viram, gente? 70% de desconto e o melhor, ajuda a APAI de Chapecó. Obrigada, Bastos. Zanotto, eu vou dar um pulinho lá no SCC10 junto com a Sofia, porque a Defensoria Pública realiza neste sábado, dia 15 de agosto, o mutirão Meu Pai Tem Nome. Explica pra gente, Sofia. Oi, Maria, bom dia novamente. Então, a gente vai ter essa iniciativa aí, né? Acontece em 23 estados brasileiros e a Defensoria está oferecendo esse atendimento gratuito para quem precisa regularizar a filiação, tanto nos casos de parentesco biológico, quanto também no vínculo socioafetivo. Em Santa Catarina, tem a parceria do Tribunal de Justiça e também de mediadores e conciliadores para facilitar os acordos entre as partes. E uma coisa legal também é que vão ser disponibilizados kits para exames de investigação de paternidade. Então, é uma proposta aí bem completa para tornar o acesso gratuito, mais rápido, humanizado, além de garantir orientação jurídica sobre os direitos que surgem a partir do reconhecimento da filiação. Tem uns dados super interessantes aqui na matéria do portal também. A gente trouxe que nos 5 primeiros meses de 2026, 2.330 crianças foram registradas sem o nome do pai na certidão.
Então é um número bastante alto. Aqui na matéria do portal também tem o formulário para se inscrever. Esse mutirão acontece amanhã, mas ainda dá tempo de se inscrever para participar. Muito bem, Sofia. Obrigada pelas informações. Obrigada. scc10.com.br. E para evitar a falta de professores no meio do ano letivo, a Câmara de Vereadores de Joinville aprovou a prorrogação dos contratos temporários na área da educação. O Luiz Felipe está chegando e vai explicar como é que vai funcionar isso na prática. Zanotto, vamos chamar ele? Vamos saber então do trabalho desses professores, são os temporários, né, Luiz? Como é que fica agora as mudanças? Traz a informação ao vivo para a gente. Pois é, Zanotto e Maria, o principal objetivo é garantir justamente a continuidade das aulas e evitar a troca dos professores durante esse semestre letivo, né? Os contratos que atingirem o limite máximo durante o semestre poderão ser prorrogados até o último dia letivo. Será necessário um despacho por parte da Prefeitura, justamente para que esse projeto seja aprovado. Os dois projetos foram unificados pela Comissão de Constituição e Justiça e o texto recebeu o parecer favorável da comissão e agora segue para a sanção da prefeita Regiane Gambim, justamente para que a gente tenha um ano letivo completo. Já estamos aí no mês de agosto, então falta pouquinho para acabar o ano, garantindo assim toda a educação para todos os alunos aqui de Joinville. Volto com vocês no estúdio. É a chuva que segue lá em Joinville. E agora a gente vai falar da parada LGBTI+, que acontece no Oeste Catarinense nesse domingo em Chapecó. E tem chuva para lá, não? Tem chuva para lá, viu, Zanotto? Mas no domingo melhora. No domingo tem sol, então o evento vai acontecer. Ele será realizado na Praça Coronel Bertaço e deve reunir mais de 5.000 pessoas. Neste ano, a mobilização traz como tema diversidade e soberania, ocupar as ruas e o poder. A proposta é transformar a parada em um espaço de celebração da diversidade, mas também de visibilidade, resistência e reivindicação dos direitos. A concentração acontece na Praça Central a partir das 2 horas da tarde em Chapecó. E na próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã, estaremos aqui para mais uma edição do nosso SCC Meio-Dia, que vai ficando nessa sexta-feira chuvosa, esperando que voltamos na segunda com sol, Maria. Você falou que tem sol. Espero que sim, Zanotto. A gente segue firme por aqui. Vamos lá, a Tarde é Nossa vai começar.